dia, querido. Você pode se assentar. Aleluia! Deus é bom, você pode dizer? Aleluia! Deus é bom o tempo todo. E a gente está dando continuidade ao seminário de inverno. Qual é o tema do seminário de inverno? Poder de Deus. Aleluia, é isso aí mesmo. Poder de Deus. E a gente ouviu várias ministrações acerca do poder de Deus, em várias esferas. E hoje a gente vai dar continuidade a isso, amém? E a gente vai falar hoje um pouco sobre cura, o poder de Deus para a cura. Porque há muitas pessoas que não têm um entendimento completo de que Deus, Ele é o mesmo que salva, que nos tirou do inferno, nos resgatou do inferno, mas Ele é o mesmo que nos cura. E tem pessoas que têm fé para a salvação, fé para as finanças, fé para a família, fé para tantas coisas, mas na área de cura não consegue crer que Deus é aquele que cura. E quando a gente vai ver na palavra que há muitos e muitos relatos de Deus curando desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Amém? E Deus, Ele não muda. Então, se Ele curava, aonde a gente vê na palavra, é porque Ele continua curando hoje. E nós vamos entender um pouco mais disso. E para a gente entender, eu quero voltar lá do início. E aonde que é o início? Em Gênesis, na criação. É importante a gente entender algumas coisas. Que Deus, Ele criou um mundo perfeito. Deus, Ele não criou um mundo com falhas. A falha veio através do homem que deu legalidade ao diabo. Mas Deus, Ele criou o homem não para andar em enfermidade. Ele não criou o homem, Ele falou assim, vou criar o homem perfeito, com tudo que ele precisa, com toda a estrutura que ele precisa, vou dar vida eterna para ele, mas eu vou colocar uma doença aqui para ele ficar sofrendo. Cada pouco ele ter que tomar um remédio, cada pouco ele ter que repousar. Deus, Ele não criou a doença. A doença, ela veio por conta do pecado. A gente vai ver aqui Gênesis 1:31. Quando Deus faz toda a terra, Ele faz: viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde de manhã no sexto dia. Essa palavra bom, ela significa mesmo agradável, amável, rico, apropriado. A gente vê que na criação não há menção nenhuma de doença ou de morte. Deus, Ele criou o mundo inteiro sem falha nenhuma, sem erros, sem problemas. A doença não é uma falha de Deus, não é um deslize de Deus. A gente tem que entender que Deus, Ele é sempre bom e perfeito em tudo que faz. Deus, Ele não é perfeccionista, mas Ele é perfeito, porque Ele faz as coisas perfeitas. Ele criou a mim e a você perfeitamente. E aí, então o homem ele foi criado para viver eternamente. A morte não fazia parte dos planos de Deus para mim e para você. Olha só, Ele criou o ser humano para viver eternamente unido com Ele. E se vai viver eternamente, não pode haver doença, amém? Vocês concordam comigo? Se alguém vai viver eternamente, a pessoa não pode ficar doente, porque a doença poderia tirar a vida dessa pessoa. Porque qualquer doença, se não for tratada, ela vai se agravando até que pode a pessoa vir a óbito. Um simples resfriado, se a pessoa não se cuidar, pode virar uma pneumonia, que aí vai ter consequências mais graves, que pode levar a pessoa a morrer. Então, a doença, ela tem essa finalidade. Ela entrou no mundo por conta do diabo, que enganou o homem e tomou a autoridade da mão do homem. A gente vai ver aqui, em Gênesis 2, no versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. Então Deus, Ele criou a árvore da vida. E Ele deu acesso ao homem. Ele criou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 16 diz: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você veja que Deus, Ele criou a árvore da vida, que dava ao homem acesso à vida eterna, e também criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a ordem de Deus para o homem foi para que ele não comesse das duas árvores? Não, foi para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem tinha acesso à árvore da vida. Então o homem ele viveria eternamente com o Senhor, ligado com o Senhor, em perfeita harmonia, no jardim do Éden, onde que ele havia toda a provisão, tudo aquilo que ele precisava.
e a doença não chegaria. O homem que foi criado por Deus na primeira criação, não saberia o que era a doença se ele não tivesse pecado. Não saberia o que é. Mas por conta do erro, por conta do pecado, a doença entrou na humanidade. E aí a gente vê que, por conta disso, a doença ela entrou porque o homem ele morreu espiritualmente. E a partir do momento que o homem separou de Deus, que a morte espiritual é isso, é a separação do nosso espírito de Deus. A partir do momento que o homem morreu espiritualmente, também eventualmente morreria fisicamente, quando o nosso espírito deixa o nosso corpo. Então a doença ela entra aí. Quando a doença ela vem atingir o nosso corpo, porque a partir do momento que houve o pecado, o nosso corpo ele passou a ser corruptível. Até então era um corpo incorruptível, não havia nada que pudesse atingir. Mas a partir do momento em que o pecado entrou na humanidade, o corpo passou a ser corruptível e suscetível a doenças. Então, a doença era algo que sempre afligia a humanidade. Mas o que a gente tem que entender é que Deus não criou a enfermidade, amém? Isso tem que estar claro para nós. Da onde que vem a doença? Não vem de Deus. Ah, fulano está enfermo, por quê? Não vem de Deus. Deus não põe uma doença em alguém para ensinar algo. Eu já ouvi, com certeza, talvez você já tenha ouvido isso. Ah, Deus me colocou uma doença para eu ficar no hospital e pregar a palavra. Não, não é assim que funciona, querido. Se Deus precisar que você vá no hospital pregar a palavra, Ele vai falar no seu coração. Ele vai falar no coração daquele que pode ir até lá, para que ele vá lá e pregue. Não é necessário uma doença. Mas se a pessoa está enferma e está no hospital, Deus pode usar esse momento para usar a nossa vida para pregar a palavra. Vocês entendem a diferença? Porque Deus, Ele não usa as ferramentas do diabo para alcançar o que Ele precisa. Ele não precisa das ferramentas do diabo. O diabo usa isso daí, para afligir a nossa vida. Por quê? Porque ele utiliza as doenças para nos aprisionar, para fazer com que a gente não avance. Porque uma pessoa que tem uma enfermidade, ela vai ser muito mais lento aquilo na vida dela, ela não vai ser próspera na sua vida. Porque como a gente já falou aqui, prosperidade não é apenas dinheiro, é ter a jornada bem-sucedida. Então uma pessoa doente que tem uma enfermidade, ela vai ter que gastar recursos com médicos e com medicamentos, não vai conseguir ter a força necessária para prosseguir o seu chamado, para poder trabalhar. Então a doença é muito utilizada pelo diabo para oprimir a pessoa e paralisar ela. Mas a gente vai entender que nós temos uma ferramenta muito mais poderosa que isso, disponível para nós, e nós não precisamos ficar nesse jugo, amém? Então a doença, ela entra no mundo por consequência do pecado. Romanos 6:23 diz que a consequência ou o salário do pecado é a morte. Então a partir do momento que o homem peca, ele morre espiritualmente e eventualmente vai morrer fisicamente. Então o salário do pecado é a morte. E a doença, ela aflige as pessoas de várias formas. Não é sempre que a gente não precisa ficar julgando a pessoa ou querer descobrir a causa da doença dela. A gente tem que ir lá e orar pela pessoa. O discernimento de espírito pode nos dizer se aquela doença está sendo causada por algo para que a gente tenha uma oração específica. Mas não é a natureza humana, a gente não precisa. Alguém está enfermo, vou lá querer descobrir por que a pessoa está enferma. Você pecou? Ou você deu legalidade, mas está abrindo brecha. Não é nosso papel fazer isso, amém? Há várias porquês que uma doença atinge uma pessoa. Um deles é uma consequência de um pecado, porque, como a gente viu, o salário do pecado é a morte. Então, a gente não pode afirmar que toda pessoa que está enferma é porque ela está em pecado. Não podemos afirmar isso. Mas quando as pessoas estão em pecado, elas podem abrir legalidade para Satanás agir na sua vida. Ele pode agir em várias áreas das vidas das pessoas, porque a gente não dá legalidade, amém? Glória a Deus. Nós somos, fechando todas as brechas. Então, quando as pessoas estão em pecado, estão errando, e não querem se arrepender, estão dando legalidade para o diabo agir na vida delas. E uma das formas que ele pode agir é no corpo. Salmos 32, versículo 3. Esse salmo é muito, muito bom, querido. Se você ler ele, você vai ver que está falando sobre o perdão dos pecados. Mas no versículo 3 nos diz assim: enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia.
porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então veja aqui que o salmista está a falar que, se você começar a ler o começo desse salmo, ele está a falar sobre perdão dos pecados. Quão bom, bem-aventurado é aquele que tem os seus pecados remidos. Mas ele fala que, quando eu calei meus pecados, aí envelheceram os meus ossos e os meus constantes gemidos todo dia. Então, a partir do momento em que o pecado ficou oculto ao Senhor, não foi pedido perdão, não houve arrependimento, ali houve uma legalidade para que o diabo atingisse a vida. Mas a gente tem que estar ligados no Espírito, ligados na palavra, para que a gente não dê essa brecha. Amém? Mas como eu disse, não é porque alguém está com alguma enfermidade que a gente tem que apontar o dedo e ficar falando, mas está em pecado. Não é nosso papel, nós não estamos aqui como julgadores, nós estamos aqui, pode ser o ministro que vai impor as mãos e vai operar a cura sobre a pessoa. Mas não é necessário você saber o porquê, a causa, amém? Outra causa, eu quero trazer outro ponto também. Dentro do pecado, quando as pessoas deixam de perdoar, também traz uma consequência de doença para a vida delas. Há pessoas que passam anos e anos e anos guardando rancor de pessoas que fizeram mal a ela. Mas sabe, queridos, isso vai trazer o dano à pessoa? Não, vai trazer o dano a quem está segurando o perdão. Você não perdoar, eu não lembro de quem ouvi essa frase, mas é como você tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. Você está guardando o rancor, não está odiando a pessoa, e a pessoa às vezes nem sabe, nem lembra de você. E aí, tantas coisas ruins seguram na vida dessa pessoa que está segurando esse rancor, deixa de avançar, deixa de usufruir coisas maravilhosas no Senhor, porque está guardando, não está liberando perdão. Sendo que a Bíblia fala para a gente liberar perdão, para a gente perdoar, para a gente amar aqueles que nos perseguem. Então, a falta do perdão traz consequências para a nossa vida. Já há estudos e que pessoas que têm rancores, elas, ao longo dos anos, elas podem ter uma propensão maior de desenvolver cancro. Porque aquilo oprime a vida da pessoa de uma forma, queridos. Então, se você vê na sua vida que você precisa liberar perdão para quem quer que seja, irmão, perdão é uma decisão, não é um sentimento. Eu senti agora que eu perdoei. Queridos, perdão é uma decisão, mesmo que por dentro você ainda sinta todo aquele sentimento que quando a pessoa te ofendeu, mas você decide, não, eu vou perdoar, e ao longo do tempo o sentimento vem. Amém? Nós temos o Espírito Santo que nos capacita para isso. Nós temos a palavra e quando nós estamos alicerçados na palavra, o fruto do Espírito se revela em nós e nós somos capazes de perdoar e amar, mesmo aqueles que nos perseguem. Amém? E que a gente não fique neste lugar, de falta de perdão, de rancor, não, querido. Não ficamos nesse lugar, porque é onde que o diabo quer que a gente fique, é onde ele tem liberdade para agir na nossa vida. Mas nós não ficamos nesse lugar, amém? Glória a Deus. Nós temos também causas naturais. A doença ela pode vir por causas naturais. Por quê? Porque se nós temos aqui, nós entendemos, imagine uma pessoa fictícia, que ele é um grande ministro do Senhor, como já houveram vários. Ele conhece a palavra, entende, cura, ministra cura para as pessoas. Mas se essa pessoa não se cuidar, não cuidar do seu próprio corpo, não tiver uma dieta correta, se alimentar mal, não fazer exercícios, essa pessoa, ela está negligenciando a palavra. Está negligenciando tudo aquilo que Deus falou, porque o cuidado do corpo é nossa responsabilidade. É nossa. Não é da pessoa do lado, não é da mãe, do pai, não é do cônjuge. Não, é nossa responsabilidade cuidarmos do nosso corpo. E se nós negligenciarmos, queridos, é natural que uma doença venha atingir. Uma pessoa que não cuida da sua alimentação, depois vai desenvolver diabetes. Essa pessoa vai dizer, Deus colocou diabetes na minha vida? Comeu açúcar todo dia, comia açúcar no pote, assim, ó. Aí desenvolveu diabetes. A culpa é de Deus? Não, a culpa é de quem? De quem não cuidou do seu próprio corpo. Se nesses dias de chuva aí no frio, eu sair com pouco agasalho, sair com pouca roupa lá fora, ficar pegando chuva, não estou colocando meu corpo numa situação que eu posso contrair um resfriado, uma gripe?
Estou, porque estou contrariando as leis naturais. Deus estabeleceu leis naturais. E se a gente não cuidar, para a gente quebrar essas leis, não é culpa de Deus, porque a doença atingiu a vida dessa pessoa. Amém? Então, a gente também tem que cuidar do nosso corpo. Cuidar daquilo que nós comemos, fazer exercícios e cuidar também da nossa saúde mental. É importante, queridos, não é papo de coach, não é papo de qualquer coisa, não, é importante a gente cuidar da nossa saúde, tanto física quanto mental. A gente tem que estar com a nossa alma, que a alma é nosso sentimento, amém? Nosso intelecto. E a gente tem que estar tanto com o nosso corpo quanto com a nossa alma em bom estado, queridos, saudáveis. Porque uma pessoa que desenvolve uma depressão, um burnout, essa pessoa também não está sendo saudável, não está sendo próspera, queridos. Não é a vontade de Deus que a gente fique neste lugar. Então, se é necessário, queridos, procure os meios para que você saia desse lugar. Se você se encontra numa situação em que há um estresse muito grande, né, emocional, onde você precisa de uma ajuda, queridos, busque ajuda. Você tem aqui, você tem a igreja, não é errado você procurar ajuda de profissionais, psicólogos, não é pecado você ir no psicólogo, não é errado, queridos, a gente buscar ajuda, isso não é negar a fé. Isso é você cuidar do seu corpo. Cuidar do seu corpo faz parte do que a Bíblia nos orienta, para que a gente sempre esteja cuidando, zelando pelo nosso corpo, amém? Então, muitas pessoas falam apenas da saúde física, sendo que muita gente por aí padece de doenças mentais, porque não tem esse conhecimento. Queridos, a gente não tem que ficar nesse lugar sozinho, não. Não precisa estar nesse lugar. Você tem aqui pessoas que estão prontas para te ajudar, para que você não fique nesse lugar. Porque, irmãos, a depressão, ela é algo que o diabo utiliza muito para aprisionar pessoas. Aprisiona mesmo, a pessoa não sai do lugar, o tempo que ela estiver depressiva, ela não vai conseguir desenvolver nada, não vai conseguir desenvolver seu ministério, a sua vida profissional, sua vida familiar, tudo fica paralisado. E ele quer que a gente fique nesse lugar, fique lá no quarto, sem falar com ninguém. É isso que o diabo quer. A gente está falando sobre cura, amém? Mas é necessário a gente entender que a cura ela é completa para nós. Jesus Cristo, ele morreu para nos dar a saúde completa. Ele não quer ver em nenhuma área do nosso corpo padecendo. E porque se a nossa mente não estiver bem, o nosso corpo não vai estar bem. Então a gente tem que sim cuidar da nossa mente. E como que a gente faz isso? Primeiramente, lendo a palavra, tendo contato com a palavra, porque a palavra ela renova o nosso entendimento. Nós também temos que ter relacionamento com pessoas que confessem a mesma fé que nós, pessoas que edifiquem. Não é qualquer tipo de pessoas que a gente vai se unir, não é qualquer pessoa que a gente vai ter ligação, mas a gente vai ligar com pessoas que vão nos dar uma palavra que a gente precise no momento que a gente está passando por uma dificuldade, vai falar uma verdade, vai trazer uma palavra, a luz da palavra de Deus. Não qualquer coisa, não é qualquer conselho do mundo. Amém, queridos? Porque quando as pessoas estão sozinhas, elas estão suscetíveis a ficar nesse espírito de depressão. E eu repreendo em nome de Jesus, não vai atingir esse lugar, não vai atingir essa cidade, em nome de Jesus. Então a gente viu que há doenças que são consequências do pecado, porque a pessoa dá legalidade ao diabo para agir na vida dela. Há doenças que vêm por causas naturais, por conta de uma negligência no corpo, ou por um descuido. E há doenças também que são causadas sim por Satanás. Que Satanás ele atinge a vida da pessoa para oprimir. A gente vê em Lucas 13, no versículo 11, você pode abrir comigo, é um texto um pouco mais longo. Aleluia. Lucas 13, 11 diz, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e lhe disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E aí você vai ver nos versículos a seguir que os fariseus começaram a questionar Jesus de curar no sábado. E ele vai responder no versículo 16. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro? Diga, cativeiro. Em dia que de sábado, essa filha de Abraão,
a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então veja que Jesus ele fala que a doença era um cativeiro de Satanás. A doença não era algo, Jesus, a gente vê aqui uma indignação por parte de Jesus em relação à doença. Jesus, ele andava curando todos aqueles que ele encontrava pelo caminho que precisavam de cura. Por quê? Porque em Jesus Cristo havia uma indignação nas obras do diabo. E é assim que nós temos que ser, ficar indignados com as obras do diabo. Então você vê que o diabo ele usou essa enfermidade há 18 anos com essa mulher no cativeiro, que ela não podia endireitar. Imagine 18 anos a pessoa andando encurvada. A gente também vê em Lucas 11, 14, um demônio que causava surdez e mudez. Lá diz assim: de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. Aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Então, o diabo ele utiliza sim de doenças para oprimir pessoas, para que a pessoa ela tenha uma vida miserável. E há muitas pessoas por aí assim, queridos, e nós temos a ferramenta, nós temos o nome de Jesus, que nos deu autoridade para expulsar esses demônios, querido. A gente não tem que ter medo de impor as mãos sobre o enfermo, não. A gente tem que olhar, tem que se indignar com as obras do diabo, e ir lá impor as mãos e declarar cura sobre a vida das pessoas, e elas sairão curadas. Porque não depende de nós, não é através da nossa força, não é através se a gente ora bonito ou não, não tem a ver com o nosso corpo físico, tem a ver com o poder de Deus que opera em nós. Amém? Então, independentemente de onde a doença venha, seja do pecado, seja de uma enfermidade do espírito de enfermidade, seja de causas naturais, a gente entende que não é Deus colocar. Não é Deus pondo uma doença para ensinar alguém. Nem em Jó a gente vê que foi Deus que colocou. Lá em Jó 2,7 fala: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Então Satanás é que colocou a doença em Jó, não foi Deus. E sabe, queridos, eu quero abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas acham que questionam a vontade de Deus em curar, trazendo um texto fora de contexto, com uma interpretação errada, que é o espinho na carne de Paulo. Muitas pessoas, elas trazem esse texto, dizendo que Deus ele não quis curar Paulo, que ele tinha um espinho na carne, que era uma doença no olho. Irmãos, é um texto fora de contexto, e que se a gente ler aqui, está muito claro o que é o espinho na carne de Paulo. Quem aqui já ouviu isso daí, do espinho na carne de Paulo? Pode levantar a mão. Então a gente vai ler lá, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De bondade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então veja que o que é o espinho na carne de Paulo aqui, no versículo 7 fala, é um mensageiro de Satanás. Alguém, um espírito que Satanás enviava onde ele ia, que utilizava uma pessoa para ir lá e confrontar Paulo. A gente vê aqui a palavra que ele usava para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, a gente vê que era um espírito que perseguia Paulo. Não era uma doença que atingia Paulo. Amém, queridos? Para que a gente tenha clareza nisso, porque há muitas pessoas que trazem esse texto dizendo que o espinho é uma doença que Paulo tinha e Deus não quis curar ele. Não, queridos irmãos, a vontade de Deus em relação à cura foi clara, porque Jesus Cristo, ele veio, ele tomou sobre si toda a dor e enfermidade. Amém? Então, a cura é a vontade de Deus. Ela é, irmãos, é importante a gente entender que Deus ele manifestou a sua vontade na palavra. E há muitas pessoas que falam: se Deus quiser, Ele vai me curar. Eu estou doente aqui, mas olha, se for da vontade de Deus, eu vou ficar bom. Queridos, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que está manifesta aqui. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2 diz: amado, acima de tudo, faço votos votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Êxodo 15, 26 diz: e disse:
Se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Essa é a palavra Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara, Ele é Deus que sara. Queridos, entenda aqui que isso aqui é o Antigo Testamento, que fala que como se Deus tivesse colocado a doença sobre o Egito. Não foi Deus que colocou a doença sobre o Egito também. No Antigo Testamento havia um entendimento errado de que Deus era quem colocava a doença e quem tirava. Mas hoje a gente tem, à luz da palavra, o entendimento de que os egípcios sofreram tudo aquilo que eles sofreram por conta da consequência do pecado deles. Porque eles eram uma nação que perseguiu Israel. Então eles abriram a legalidade para que o diabo atingisse aquela nação com doenças. Amém? E Jesus, ele é a imagem exata de Deus. Então, quando a gente olha para Jesus, ele é a imagem exata e a gente entende que a vontade de Deus foi manifesta nele. Que a vontade dele é nos curar. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Aleluia! Jesus, a imagem exata de Deus, ele veio fazer o que ele viu o Pai fazer, ele é a expressão exata de Deus. E ele andou curando a todos. Então o que a gente entende com isso? Que Deus, ele quer nos curar. Deus, ele quer ver o seu filho bem, quer ver o seu filho saudável em todas as áreas, na alma, no corpo, em todas as áreas Deus quer ver a gente bem. Você consegue imaginar nos planos de Deus para a sua vida, ele cria uma pessoa, e aí ele coloca um chamado poderoso dentro dessa pessoa, coloca coisas extraordinárias que essa pessoa vai fazer, habilidades que essa pessoa tem, e ele fala, mas para ajudar ainda mais, eu vou colocar um cancro que ele vai lutar por anos. Irmão, você consegue imaginar um Deus assim? Não dá para imaginar, porque Deus é bom o tempo todo. Então, ele cria nós perfeitamente com chamado, com algo extraordinário para nós fazermos. E a doença não faz parte dos planos do Senhor. Por isso que a gente não tem que concordar com ela. Por isso que a gente não tem que aceitar, tá bem, faz parte, a vida é assim mesmo. Não é, irmãos, não para o crente. Porque Jesus, ele já pagou o preço. E sabe, queridos, tem pessoas que se acham indignas de receber uma cura. Indignas, porque acham que não são merecedores, mas a gente tem que entender que não é pelo nosso mérito. É porque Cristo levou. Ele sim é digno. E ele nos fez dignos através da graça, queridos. Mateus 14:36 diz, e lhe rogavam ao menos que pudesse tocar a orla das suas vestes, e todos que tocaram ficaram sãos. Mateus 8:16, chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com uma palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Lucas 6:19, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então a gente vê aqui 3 versículos, queridos, falando que Jesus curava a todos. Ele não falava, não, você tem um dízimo melhor, então eu vou curar você. Ah, mas o seu dízimo ele não é tão bom ainda. Você não vai ser curado, não. Irmãos, Jesus ele não fazia acepção de pessoas, não. Ele curava a todos. Curava a todos. Porque essa é a vontade de Deus. Manifestar a cura. Que a gente ande em saúde divina, irmãos. Eu creio que quem é dessa igreja, irmãos, a gente vai andar num tempo de fé que a gente não vai precisar orar por cura, porque a gente vai andar em saúde divina. Irmãos, isso é um direito nosso. E que a gente, ao se alimentar da palavra e crescer de fé, crescendo em fé, a gente pode chegar a esse nível sim. Algo que a gente pode fazer, que se alimentar da palavra. Kenneth Hagin fala que depois que ele foi curado, ele não andava mais em enfermidade nenhuma. E quando ele sentia qualquer sintoma de enfermidade no corpo dele, ele repreendia. Ele não aceitava. E ele realmente não teve, passou uma vida saudável,
sendo que quando ele era jovem, ele já estava para morrer. Era dado como morto, as pessoas iam visitar ele já para se despedir. Mas ele creu na palavra de uma forma em que ele viveu uma vida longa e em saúde. Amém, queridos. Glória a Deus por isso, porque nós temos uma palavra poderosa. Então, não importa aquilo que a gente faça ou a nossa classe social, a vontade de Deus para nós é curar. E não é apenas para quem está aqui em cima, não é para o pastor, apenas para o profeta, é para os filhos de Deus. A cura ela vem se manifestar para todos, irmãos. Vem se manifestar para a sua vida, sim. E Jesus Cristo, como ele curava antes, ele ainda cura hoje. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. E nós cremos, irmãos, que se ele é o mesmo e ele está em nosso meio, e nós manifestamos Jesus onde a gente está, queridos, então, ou seja, Jesus pode curar através da nossa vida, Jesus pode curar em qualquer lugar que nós estejamos. Nós somos aqueles que manifestamos a glória de Deus através das nossas vidas. Nós não temos que olhar para a Bíblia e falar, nossa, naquele tempo era bom, né? As pessoas eram curadas. Olha, o paralítico começou a andar, o cego começou a enxergar. Naquele tempo o poder de Deus ele era muito mais forte. Não, queridos, o poder de Deus está disponível ainda. A questão é, o quanto nós estamos nos dedicando para que esse poder seja manifesto. Porque, irmãos, aquele povo, eles viviam intensamente a palavra. E muitas vezes as pessoas acabam, por conta do comodismo, relaxando um pouco. A vida às vezes está muito tranquila, está tudo muito bem, e acaba relaxando um pouco no relacionamento com Deus. Mas sabe, irmãos, nós não somos chamados para andar nessa inconstância, nessa montanha russa espiritual. Nós somos chamados para viver uma vida intensa com o Espírito. Uma vida intensa, para que a gente esteja sempre ligado com Ele. E, irmãos, a gente vai ver, sim, pessoas sendo curadas aqui de enfermidades muito visíveis. Pessoas saindo aqui levando as muletas nas costas, levando a cadeira, empurrando. Alguém precisa de uma cadeira de rodas aí que eu não preciso mais. Amém, queridos? Surdos ouvindo, cegos enxergando. Tudo pode se manifestar através da minha e da sua vida, porque a unção de cura, ela não está limitada ao pastor, ou ao profeta, ao evangelista, não está limitado a alguém que está aqui em cima, não está limitado a alguém que fez a escola bíblica ou rema, não está limitado a pessoa tem 10 anos de convertido ou tem uma semana. Está limitado àquilo que nós temos, nós colocamos como limite. Agora, se nós cremos na palavra de todo o nosso coração, nós vamos manifestar, sim, esses sinais e maravilhas. Por quê? Porque os sinais, eles seguem a palavra. E se a gente está pregando sobre cura, os sinais de cura vão seguir. Se a gente está pregando sobre libertação, os sinais de libertação vão seguir. Então, queridos, é importante a gente entender que a cura, ela é para todos, irmãos. Não deixe o diabo dizer para você que você não é digno. Não deixe, irmão, não caia nessa cilada, porque ele vai trazer uma mentira. Vai falar, mas você fez isso, fez aquilo. Mas isso daí é natural. Você está com esse resfriado aí porque você pegou chuva. Agora você vai ter que aguentar. Irmãos, não importa o porquê. Importa que Jesus ele já levou o preço. Não é que a gente vai viver uma vida negligente, mas a gente vai cuidar. Mas se a doença vier bater na porta, vir com aquele... Queridos, vier bater na porta, às vezes vem aquele... Está em casa, está de boa. Aí levanta, dá aquela... Sabe aquela... moleza no corpo, já se sente meio assim, aí fala, vou ficar resfriado. E pronto, aceitou. Ô diabo, aceita essa doença que você me passou, hein? Tamo junto. É isso que a pessoa está fazendo, querido. Está abraçando o diabo. Por quê? Porque ele coloca começa ali com sintoma, querido. A gente é da fé. Irmãos, eu recentemente tive um resfriado. E eu lembro que a primeira sensação que eu tive, eu já repreendi. Eu falei, não, eu não aceito esse resfriado. E vi o sintoma, eu não aceitei. Queridos, eu passei muito tranquilo, foi muito rápido. Irmãos, porque eu não aceitei aquele resfriado, não aceitei.
por menor que seja a doença, a gente não tem que concordar. Ah, é natural, todo mundo está pegando, é o clima. Não importa qual é a razão. Nós não temos que aceitar que nós temos uma palavra que nos garante. E eu estou caminhando para o nível de fé que eu não vou mais pegar resfriado quando mudar o clima, não. É para esse lugar que eu estou caminhando. Que nós temos que caminhar. Que a doença não vai atingir a nossa mente. Não vai atingir o nosso corpo. Porque primeiro vem na nossa cabeça. Se a gente concordar com o diabo, aí a gente está aceitando aquilo. Mas o que a gente tem que fazer? Quando o sintoma vem, quando o diagnóstico vem, não é negar que ele não existe, mas é declarar em fé que o seu corpo é curado. Declarar em fé que o seu corpo ele é são, que vírus nenhum pode atingir. Repreender em nome de Jesus, porque ele não pode, querido. Você foi pago por um preço muito alto, muito alto. E a gente não tem que ficar pagando esse preço, não. E esse preço foi o sangue de Cristo. Ele levou sobre si toda a enfermidade. Isaías 53, versículo 4 nos diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido. Então essa palavra tomou é uma palavra que tem um significado de levar, de carregar, de suportar. Sabe, lá em Levíticos a gente vê essa palavra de novo, quando falava do bode expiatório que levava os pecados das pessoas para o deserto. O sacerdote impunha as mãos, a pessoa que tinha o pecado colocava as mãos sobre o bode e confessava os pecados. Os pecados da pessoa passavam para aquele animal. E esse animal era levado para longe do deserto com os pecados. Assim Jesus Cristo fez com a nossa enfermidade. Ele levou para longe. Então a enfermidade não é mais sua. A minha enxaqueca, a minha dor de cabeça, o meu resfriado, a minha não sei o quê. Não é nada teu, é tudo do diabo. Então você fala para ele, pega o que é teu e vai longe, porque Jesus Cristo ele já levou longe. Ele já levou sobre si, nós não temos que pagar esse preço. E no versículo 5 continua assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós podemos ter paz hoje, porque o castigo estava sobre ele, querido. Ele pagou esse preço, ele já pagou, ele não quer que a gente pague de novo. Ele não quer que a gente fique pagando todo o jugo do diabo, tudo aquilo que o diabo vem impor sobre as nossas vidas, porque ele já levou. Toda enfermidade, irmão, se nós cremos com o nosso coração, se isso aqui cair no nosso coração, com uma palavra revelada, nada vai atingir nossa vida. Nenhuma doença, irmãos. Por quê? Porque aquilo é verdade absoluta dentro de nós. Não é apenas o conhecimento natural. Não é apenas na nossa mente. Irmãos, é mais importante a gente ter um versículo que a gente crê de todo o coração e a gente vive ele, do que a gente ler a Bíblia inteira e não entender nada, irmãos. Porque é importante, a palavra não tem que estar apenas na nossa cabeça, no nosso intelecto, ela tem que estar no nosso coração. O que diz a palavra? A palavra de Deus está na sua boca e no seu coração. Não é na mente. Não é na mente, queridos. Então, o importante para nós, quando a gente está entendendo a palavra, não é querer decorar todos os versículos, não é querer saber o grego, saber isso, saber aquilo. Isso é uma ferramenta para que a gente entenda melhor. O importante é que ela desça para o coração, queridos. Tudo isso daí é uma ferramenta para que a gente entenda e desça para o coração de uma forma verdadeira. Para que a gente não esteja falando palavras aleatórias aqui, mas que a gente esteja falando uma verdade. Amém? Então, a cura não é mérito do ser humano. A cura não é mérito meu e não é mérito seu. Foi Jesus que tomou o preço. Ele carregou. Ele pegou toda a nossa enfermidade e falou, não, me dá aqui que eu vou levar para você. Esse fardo é muito pesado para você. Pega o meu que é leve. O meu é suave. E Jesus fez isso, ele trocou. O castigo que era nosso, ele tomou para si, e a recompensa ele deu para nós. Para que a gente pudesse andar em saúde divina. Então a gente não precisa aceitar, querido, nenhuma enfermidade. A gente tem que andar como Jesus andou.
indignados com a enfermidade, indignados com as obras do diabo. Tem muito crente, glória a Deus que nós não temos isso na nossa igreja, que fica preocupado com picuinha entre o irmão, que fica aí, não sei o quê. Querido, a gente tem que ficar indignado com as coisas do diabo, porque enquanto os crentes estão brigando entre si, discutindo isso ou aquilo, o diabo é que está ganhando. Mas agora, o momento em que a gente está unido, a gente está muito mais forte para repreender as obras dele. A gente tem que andar indignados, querido. A gente tem que olhar, e não é só para a enfermidade, a gente tem que olhar alguém que está passando uma dificuldade e ficar indignado com a situação, não com a pessoa, mas olhar indignado com a situação e além de ajudar da forma que a gente puder naturalmente, mas estar orando e repreendendo a ação do diabo. A gente tem que olhar para uma família que está com dificuldades, que está quebrada, ou querendo se divorciar. A gente tem que olhar com indignação com isso, não concordar, não achar que é natural. Ah, mas a taxa de divórcio é muito grande. Não importa, queridos. A gente tem que se indignar sim. Não podemos ser uma igreja estagnada, que concorda com tudo. Ah, é normal, a gente está vivendo os tempos. É 2026, isso aí é normal. O que a palavra diz em Romanos 12:2? Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse século, mas sede renovados pela transformação da vossa mente. Então a gente é transformado pela palavra, a gente não se conforma com o mundo. E não importa o que dizem lá fora, porque é muito comum nessas épocas de mudança de estação, muitas pessoas aí ficarem doentes. Mas a gente não tem que achar, é normal, todo mundo pegou, estou esperando a minha vez. Eu ainda não peguei o resfriado. Queridos, está dando brecha para o diabo agir na sua vida. Não, a gente não pode falar aquilo que nós não cremos. Se a gente crê na palavra, a gente fala a palavra. Se o nosso coração está cheio da palavra, a gente vai falar a palavra. Você já pegou resfriado? Eu nem vou pegar. Isso daí, não quero saber. Sou curado, sarado, não vai bater na minha porta. É assim que a gente tem que confessar. A gente tem que falar a palavra. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra. Então, quanto mais a gente tiver falando a palavra, mais a gente estiver lendo, ouvindo ministrações, ouvindo músicas que falam da palavra, quanto mais a gente estiver cheio, mais a gente vai falar. Porque a nossa boca, ela vai falar do que o nosso coração está cheio. Então, se a pessoa está sempre concordando com o diabo, está sempre murmurando, sempre reclamando, é porque o coração dela não está cheio da palavra ainda, talvez naquela área. E eu não estou aqui para trazer um peso, mas eu estou aqui para te alertar, porque você olha para a sua vida, às vezes há uma área em que a gente está errando e dando deslize. Muitas vezes eu já fiz isso, e às vezes se a gente não se atentar, a gente, a forma de falar, a gente está dando uma legalidade. E a gente tem que estar atento. Amanda e eu, a gente é um lembrando o outro. Que às vezes fala alguma coisinha assim e a gente fala, ei, não é assim, tal. É verdade, isso aí, falei errado. Queridos, a gente tem que estar assim, atento, não pode dar a vez para o diabo, não. Não temos que ficar nesse lugar de aceitar as coisas dele. Porque Marcos 16:17 nos diz que Jesus ele nos deu autoridade. Então, a autoridade é de quem? Jesus. E ele deu a quem? A nós, a igreja. Ele deu a autoridade apenas ao pastor. Apenas a Taninha, que é profeta. Não, ele deu autoridade ao crente. Então, se você tem uma semana que você é cristão, a autoridade está sobre a sua vida, querido. Entenda que você não tem que se curvar às obras do diabo. Marcos 16:17 diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem está a falar isso aqui, nesse texto? Jesus Cristo. Ele está a falar para a igreja, se vocês colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O que está impedindo a gente de impor as mãos sobre os enfermos? Talvez seja a vergonha, seja a timidez, ou o que vão pensar, o que vão achar. E se não for curado? Queridos, ele falou, vão lá e imponham as mãos. Eles serão curados. Há uma autoridade sobre a nossa vida. Há uma autoridade sobre a minha e a sua vida.
A gente não pode deixar a timidez travar, às vezes, uma pessoa receber algo que vai mudar a vida dela. Irmãos, se os outros pensarem, que pensem. Não é importante, a gente não pode ter a nossa vida como preciosa demais, o que vão achar como precioso demais. Não, querido. A gente tem que ir lá e desfazer as obras do diabo. Sem timidez, sem vergonha, porque uma palavra, às vezes uma oração que você faz na vida da pessoa, pode ser que você não seja a pessoa que ela vai confessar a Cristo, ou que ela vai vir congregar com você na sua igreja. Mas pode ser que por você ir lá e impor as mãos e orar, aquilo vai despertar algo dentro da pessoa, que ela vai buscar do Senhor e vai ser salva. Irmãos, a gente não pode se acanhar, não pode ficar com vergonha de fazer a vontade de Deus. Não podemos fazer essas coisas. Por quê? Porque o diabo está querendo oprimir o povo. Está querendo colocar doença, está querendo colocar depressão nas pessoas. E ele consegue em muitas pessoas. Mas a gente, ao nosso redor, a gente tem que ser o ponto em que as pessoas vão olhar e ter ali um socorro. Alguém que eles vão poder contar. Porque eles vão saber que a gente está cheio da palavra. E sabe, a chave para que a gente possa receber a nossa cura é a fé. Porque Hebreus 11, no versículo 6, fala que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé, ela é a chave, a ferramenta essencial para que eu e você possamos acessar a cura. Sem fé, ela é impossível de se manifestar, porque a cura já está disponível. Deus, ele já fez o que ele precisava fazer, que ele enviou Cristo para morrer pelos nossos pecados e nos dar a cura. Então, agora como que nós ativamos isso? Nós ativamos através da fé. E a fé, ela é certeza. Certeza que a cura, ela já se manifestou no nosso corpo. A fé, ela celebra, ela comemora como se a cura já tivesse manifestado, mesmo que o sintoma ainda esteja ali. Porque às vezes a cura pode ser instantânea. E às vezes a cura, ela pode ser gradual. Mas como que a gente vai ter a nossa cura? Como a gente vai manter? É em fé, é confessar. Mesmo que recebeu uma imposição de mãos, recebeu uma oração, é crer que aquilo já começou a se manifestar no seu corpo. Mesmo que você não venha, mesmo que você não veja e ainda esteja sentindo, ainda estou com dor de cabeça, ainda estou sentindo isso ou aquilo. Mas você faz o quê? Você confessa a palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sou curado e sarado. Obrigado, porque a cura já começou a se manifestar. Obrigado, porque essa dor de cabeça está saindo. Obrigado, Pai. E aí, porque o diabo, ele vem com coisas para que a gente vê onde a gente está. E aí a pessoa às vezes já foi curada por uma determinada doença, e ele vem com o mesmo sintoma, às vezes anos depois, para ver onde que a gente está. E se a gente falar, está voltando tal doença, está voltando. Querido, você está aceitando aquilo que o diabo falou. Se Deus já te deu a cura lá atrás, se Deus ele já te deu a cura lá atrás, você acha que agora ele está menos poderoso e o diabo ele vai vencer a Deus? Não, queridos. O Anderson falou ontem lá no grupo de crescimento. O diabo, ele só vai fazer alguma coisa se a gente tirar o pé. Porque ele está debaixo dos nossos pés. Jesus nos deu autoridade, então ele está debaixo dos nossos pés. Ele só vai morder a gente, só vai fazer algo se a gente tirar o pé. Se a gente afrouxar o pé, ele vai sair e vai fazer algo. Mas quando a gente estiver firme, com o pé firme ali, ele não vai poder sair debaixo dos nossos pés. Então é estar atento, querido. E não concordar com o que ele fala. Não concordar, irmão? Porque se Jesus Cristo já levou, nós não precisamos pagar o preço. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Cristo. E fé foi gerada dentro dela. Fé, uma certeza dentro dela em que Cristo era aquele que poderia mudar a história dela. Era aquele que poderia trazer cura para o corpo dela. E aí ela já tinha há 12 anos sofrendo do problema. Se você quer ler sobre isso, está lá em Marcos 5. Por conta do tempo eu não vou ler. Mas ela sofria do problema há 12 anos. E ela tinha passado por vários médicos que não puderam resolver o problema dela. E ela sofria isso, e na verdade, a Bíblia fala que ainda piorou a situação. E ela gastou todo o seu dinheiro tentando resolver esse problema, tentando ser curada. Mas quando ela ouviu, como que a fé vem? Pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ela ouviu falar,
Cristo cura. E gerou fé no coração dela. E ela dizia para ela, porque a fé ela tem uma voz, amém? A fé ela não fica só no pensamento positivo. Pensamento positivo, energia positiva, manda energia positiva. Não existe isso aí, querido. Fé, ela tem uma voz, ela vai falar a palavra, não é? Está falando positivo porque é positivo, que a gente... Não, querido. A gente fala a palavra. Amém, querido? Então ela falava, se eu apenas tocar a orla das suas vestes, eu serei curada. E assim foi, queridos. Quando ela chegou nele e tocou a orla das suas vestes, ela foi curada. E Jesus, ele fala, ei, quem me tocou? E os discípulos falam, você está numa multidão. Imagine uma multidão cercando Jesus. E ele fala, olha, todo mundo está te tocando aqui, Jesus. Ele fala, não, mas de mim saiu poder. Essa palavra poder aqui é a palavra dunamis do grego, que é uma explosão. Queridos, de Jesus saiu uma explosão de poder. E essa mulher foi curada. Então a gente vê que na Bíblia, Jesus Cristo, ele sempre chegava no nível de fé das pessoas. Então, por exemplo, quando Jesus estava a caminho, quando Jesus... Isso. Mateus 8:5. Quando, por exemplo, o centurião fala para Jesus, se você apenas lançar uma palavra, o meu servo será curado. Então, a fé da mulher do fluxo de sangue era se ela tocasse nas orlas da veste de Jesus. A fé do centurião foi, se você apenas falar, lançar uma palavra, o meu servo será curado. Então, há outras pessoas aqui que a gente vê na Bíblia que pedia para Jesus Cristo ir até a casa. Então, queridos, a gente vê que Jesus Cristo, ele sempre vai no nível de fé que nós estamos. Se você crê para uma cura instantânea, Jesus Cristo vai atender o seu nível de fé. E se você crê para que você tenha um tratamento médico bem sucedido, que tudo ocorra bem, Jesus também vai atingir o seu nível de fé. E não significa que você está errado, ou não tem a ver com isso, queridos. Tem a ver com o nível de fé que nós estamos. Nós temos que entender aonde a gente está e confessar aquilo que nós queremos com o nosso coração e confessar. Amém, queridos? Tem muitas pessoas que falam apenas por falar, porque tem medo do que vão pensar, ou tem medo, mas eu ainda não estou nesse nível de fé. Queridos, a gente tem que ser honesto com nós mesmos. A gente não tem que se conformar e ficar naquilo para sempre. A gente tem que procurar crescer em fé. Mas, irmãos, Jesus Cristo, ele vai se manifestar na nossa cura daquilo com que a gente crê, como que a gente confessa. Por isso que quando a gente vem alguém aqui, uma oração por cura, a gente pede o que você está a crer. No que você crê? A gente pergunta à pessoa, no que você crê? Porque às vezes eu vou estar a orar por alguém de uma forma que a pessoa não crê naquilo que eu estou a falar. Porque há duas formas diferentes quando a gente está orando em imposição de mãos. Há o dom da cura se manifestando, onde a cura vai se manifestar independentemente da fé da pessoa, ela vai se manifestar, porque quem está ministrando tem o dom da cura, o dom da fé está operando naquela pessoa e vai ser curada, independentemente se a pessoa crê ou não. Agora, há outro tipo de imposição de mãos em que a fé da pessoa é que vai curar ela. Tanto que Jesus fala para a mulher, a sua fé te salvou. Não foi a fé de Cristo. Não foi Jesus Cristo no dom de cura que operou ali. Foi a fé da mulher. Amém, queridos? Aqui, olha para mim aqui. Foi a fé da mulher que salvou ela. Não foi o dom de cura operando em Jesus. Então, quando nós recebemos uma oração por cura, nós temos que estar... A nossa fé é que vai nos curar. Amém, irmãos? É importante, por isso que a gente sempre pergunta isso. No que você crê? No que você está a precisar? Porque a gente vai ter uma oração em concordância. E a minha fé, junto com a sua fé, é que vai fazer a operação daquela cura. Amém, queridos? Então, a fé, ela recebe a cura antes dela se manifestar no nosso corpo. 1 João 5,14 diz assim, essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos uma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos pedidos que temos feito. Então, queridos,
a fé é a certeza de que aquilo que eu pedi para Deus já começou a acontecer. Porque se eu recebo uma cura aqui, vamos dizer que o Tiago, ele veio e ministrou cura sobre a minha vida. Eu pedi, Tiago, estou passando por uma enfermidade, ele vem aqui e orou pela minha vida. Agora, eu creio que a cura se manifestou a partir dessa oração. Eu não vou chegar agora, Duda, ora pela minha vida, o Tiago orou, mas a oração foi meia boca. Então, eu queria que você orasse de novo comigo para manifestar a cura. Irmãos, eu neguei totalmente a fé. Eu neguei tudo aquilo que foi criado aqui. Mas a oração, quando a gente recebe uma oração, a gente já crê que aquilo se fez, que aquilo é verdade. Porque a fé é isso, é certeza. Então, recebi uma oração, recebi minha cura, é certeza. E quando a gente recebe algo, queridos, a gente recebe um presente do nosso Pai, a gente celebra, amém? A gente dança, a gente se alegra. Porque é isso que nós fazemos, nós somos o povo da fé. Amém, queridos? Aleluia!